Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Landala, ainda bem curso. Vamos para mais uma aula do nosso curso de estruturas isostáticas. Antes de começar a aula de hoje, peço a você que considere nossos conteúdos importantes e quer nos incentivar a elaborar mais vídeos como esse. Primeiramente, dê um like nesse aí, inscreva-se no nosso canal e acione o sino de notificações para você ficar por dentro da metodologia BIM, tá? Dando continuidade ao nosso cálculo do exemplo 15, tá? Que se você quiser ter acesso é só assistir a aula anterior pela plataforma ou na playlist. Porém, os materiais eu deixo na parte inferior da descrição do vídeo lá pela plataforma, correto? É só você se matricular lá. O que acontece? Para o cálculo do momento, pessoal, nós temos que ter as reações dos apoios. Isso eu já falei para vocês. Eu fiz uma seção aqui bem no eixo da peça, tá? Para a gente fazer uma comparação posteriormente no cálculo rápido desses esforços, tá? E o que acontece? Tá? O primeiro macete aqui que você vai ter que fazer, tá? Você vai ter que encontrar o ângulo, correto? O ângulo, tá? Para essa estrutura, para essa carga distribuída. Tá? E para você encontrar o ângulo, você vai na sua calculadora, vai na configuração e no modo dela, tá? E verifica se está em graus, tá bom? Se está em degrees, tá? Então você verifica se essa configuração está ok para poder bater aí o ângulo. Tá? Então o que eu fiz aqui? O ângulo é igual arco tangente da altura pela distância. Tá? A minha altura é quanto? Lembra lá, é 5 kN/m. Quanto é a distância? Tá? 10, tá bom? 10. Então eu peguei e descobri o meu ângulo. Tá? Beleza, encontrei o ângulo. Tá, ok. Só que é o seguinte, pessoal, para o nosso cálculo do momento, nós temos que achar, né, um fator aí, uma fórmula, tá, que relacione a distância, tá bom? Tá? Que relacione a distância para poder você encontrar a altura no respectivo ponto. E essa formulazinha deduzida, ela é bem simples, tá? Você pega aqui, ó, vai repetir aqui o nosso ângulo. Nosso ângulo é o quê? Né? Não é arco tangente de altura pela distância, tá? E arco tangente não é 1 sobre a tangente, tá? E o que eu fiz aqui? Fiz a relação de 1 sobre a tangente e H sobre L, que é o mesmo sistema, tá bom? E aí o que me sobrou? Tá? Mandei a tangente para multiplicar com o ângulo e mandei o L para multiplicar por ângulo. Vai sobrar o quê? A minha relação, tá? Ou seja, a minha altura ela está na relação da tangente do ângulo, tá? Que eu já tenho, vezes o comprimento, ou seja, qualquer distância aqui, se eu aplicar essa fórmula, eu encontro, tá, a altura do meu triângulo retângulo, tá? Ou seja, em qualquer distância aqui que eu aplicar essa formulazinha, eu encontro a altura do meu triângulo retângulo. Então foi esse o objetivo de fazer esse cálculozinho aí, tá? Então você fixa aí, dá um pause e raciocina como foi organizada essa fórmula. Ou seja, você só vai conseguir partir daqui se você entender ela, ter um entendimento dessa relação aqui, tá? Do comprimento, tá? Para poder você encontrar a altura. Então foi por isso que foi criada essa relação aqui. Então, qual é o sistema aqui? Tá, o primeiro passo, eu fiz a seção 1, que vai ser uma única seção, correto? Eu fiz aqui alguns sistemas ilustrativos. Eu coloquei aqui, ó, 1/3 da distância, 1/3 de L, né, 1/3 de X, ou seja, essa distância aqui é a variação. Aqui eu até deixei como exemplo aqui, não precisa você se fixar ao meio, tá? Isso aqui é com exemplo. A carga concentrada, como é que é feito a carga concentrada? Eu falei, pessoal, para vocês, tá? Eu falei para vocês que a altura ela está relacionada aqui ao comprimento, tá bom? A altura ela está relacionada ao comprimento. E a fórmula, tá? A fórmula da área do meu triângulo retângulo é o quê? Altura vezes base, ou base vezes altura, dividido por 2, tá? E quanto é a base, tá, da minha relação? É x, correto? É x é a base, tá? Que é meu limite. E quanto é a altura? A altura eu não falei que está relacionado ao comprimento, né? Eu falei para vocês agora. Então, se você quiser encontrar essa altura aqui, ó, daqui para cá, do seu triângulo retângulo, tá? Se você quiser encontrar essa altura, você vai ter que fazer o que? A tangente, né, do ângulo vezes a distância, que é x, tá bom? É o objetivo dessa relação aqui, correto? Então, você fixa aí, dá um stop e fixa aí o pensamento, né, um ponto de concentração para vocês, tá? Base vezes altura dividido por 2, tá? A base é meu limite, é meu x, tá? A altura é a tangente desse x, né? A tangente do ângulo vezes o x aí dividido por 2, tá? Você vai ter a área total aí do seu triângulo retângulo, tá?
Foi o que eu fixei anteriormente aqui para vocês. Nós estamos indo pela esquerda novamente, tá? Nós vamos começar a calcular. Vamos lá. O momento S1 vai de 0 a 10, correto? De 0 a 10, tá? Então eu tenho 8.33x, ó. 8.33x, ele vai fazer um giro no sentido horário, e horário, ó, tá ok, ele é positivo. Menos, vamos fixar de novo nossa linha de raciocínio, correto? Eu preciso de quê? Eu preciso, tá, do valor dessa carga aqui, que eu não sei, tá bom? Ela é o meu limite, tá? Então vou precisar a base, que é o x, né? Eu tenho a base, que é o x. Eu tenho a altura, tá? Que é a tangente do ângulo vezes o x, tá? A tangente do ângulo vezes o x, que eu já relacionei a altura, tá? Dividido por 2. Por quê? Para poder eu achar o valor dessa carga concentrada, correto? Para poder eu achar o valor dessa carga concentrada, tá? E essa carga concentrada, ela está posicionada aonde, pessoal? Ela está posicionada a 1/3 do meu limite. Sempre ela vai estar posicionada a 1/3 do meu limite, tá? Sempre a 1/3 do meu limite. Meu limite total é quanto? X. Então ela vai estar posicionada a 1/3, tá bom? Sempre daqui para cá, tá? Então sempre 1/3. Então essa é a deduzida, tá? Que você tem que prestar atenção, tá? Tem que sentar e se concentrar para você poder calcular certinho, tá? Professor, e se tiver continuidade do cálculo, tiver outros carregamentos, a minha viga, né, for contínua aí, como é que eu faço? Tá? As suas limitações vai ser o quê? X menos a distância que você está, a coordenada. Você conteia as coordenadas lá certinho e você vai colocar, tá, o x menos o valor da coordenada onde inicia essa carga triangular, tá bom? Por exemplo, aqui, vamos supor que ela está na coordenada 2 aqui, e a minha construtora continua para cá, então você vai colocar a tangente do ângulo vezes x menos coordenada, vezes a base, né, x no caso, menos a coordenada, sempre assim, tá bom? Para você não se perder e o gráfico continuar certinho. 1/3 de x menos a coordenada, tá bom? Esse é um macete aí para vocês, quando vocês forem se deparar com uma carga triangular no percurso da sua viga contínua aí, tá? Organizando a expressão, né, eu substituí aqui o meu ângulo, tá? Meu ângulo, fiz a substituição aqui, que foi o que eu encontrei anteriormente, né, 26,565, tá? Vezes x ao cubo. Por que x ao cubo? Porque eu já peguei esse x aqui, que multiplicou com 1, que multiplicou por x, que multiplicou com x aqui, tá? Então já deixei ele ao cubo, dividido por 6. Por quê? Porque o 3 vezes 2 deu 6 aqui, tá? Então essa é a minha expressão. Se eu pegar o meu momento em 0, vai dar 0. Tá? Se você substituir por 5, vai dar 31,23. Se você for usar todas as casas decimais certinho, ele vai bater, né, certinho o nosso momento em 5 aí. Tá? Então, se eu pegar aqui o meu gráfico, tá, e for analisar o momento, ele vai dar certinho 31,25 aí. Tá? Outra coisa, vamos lá, continuando. Tá? Se for em 10, vai dar 0, 0,03, 0,2, alguma coisa. Tá bom? Questão de arredondamento. Tá? Dando continuidade, eu acho que esse aqui é o suficiente. Ele não tem tanto grau de obstáculo porque o ângulo vem abrindo, né? Agora, quando for o inverso, que eu vou explicar para vocês posteriormente, tá? Mas se você quiser já fixar, você já fixa logo aí e tenta resolver, tá? Quando for o inverso, ele tem um grau de obstáculo porque quando você secciona, ele vira um trapézio, tá? E existe uma lógica aí para interpretar o desenho, tá bom? Para você montar essa equação, a dica que eu dou, tá? Que nós vamos para a próxima aula também vou dar, os nossos cálculos rápidos dos esforços, tá? Ele não foge da nossa equação aqui para o cálculo. É a mesma coisa, se você for observar. É o mesmo sistema quando a gente monta o cálculo rápido. Tá? Então, se você for comparar, tá? Na próxima aula que eu vou definir com vocês isso, então, se você for parar para pensar isso aqui, tá? Obviamente que o objetivo é para calcular onde é o momento máximo. Aqui, isso a gente vai ver uma outra oportunidade, deu uma equação de terceiro grau, né? Então, isso aí a gente vai ver um pouco mais à frente aí. Mas aí, se você já quiser se adiantar e já resolver ela para poder ver onde é o momento máximo, não tem problema nenhum, tá? Mas aqui eu já deixei uma deduzida aí para você calcular. E para encontrar o cortante, qual é o sistema, professor? Vou repetir aqui a expressão, né? Que eu encontrei a deduzida, e simplesmente eu apliquei a primeira derivada, né? Então, o x some ficou 8,33 menos 0,25x quadrado. Por quê? Porque o 3 desce multiplicando com 0,833, tá? E virou 0,25. Só que aí, como ele saiu de lá, fica 2, né? Que subtrai
de 1. Substituindo por 0 vai dar 8,33 na coordenada 0. Na coordenada 5 vai dar 2,08. E na coordenada 10 vai dar menos 16,67. Se a gente for conferir lá, ó, o momento nos pontos e o cortante nos pontos, vai estar coerente. Por exemplo, o momento veio 31,25, zerou. Tá? O cortante, ó, 8,33, você confere aí, 8,33. No 5 deu 2,08. Tá? Muito bacana isso, cara. 2,08, ó. Lá no outro ponto 16, menos 16,67, ó. É assim que funciona o cálculo, a engenharia, tá, pessoal? Então, bem-vindo ao mundo de vocês, correto? Um pouco mais à frente, outras oportunidades, vou tentar ajudar todo mundo aí, tá? Com outros métodos, né, mais fáceis para calcular, principalmente da parte de resistência dos materiais, né, elaborar aulas ilustrativas aí, porque muitos alunos têm dificuldade para calcular a parte de resistência, né? Então vou deixar uma base bem ilustrativa para vocês sempre lembrarem aí. Além do mais, a plataforma vai estar o tempo todo de portas abertas aí para vocês estudarem, tá? Por mais que vocês virem especialistas, mestres, doutores, sempre você vai ter que buscar uma referência, a gente sempre tem que estar relembrando, né? E aí a gente vai estar aí de portas abertas para vocês, tá? Muito obrigado e até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!